sobre análise de heredogramas. Esse foi um vídeo que meus alunos pediram muito, não é especialmente para eles. Eu vou partir do princípio que você nunca viu isso na vida, não sabe nem o que é um heredograma, tá? Então, vamos começar. Um heredograma é uma árvore genealógica. A árvore genealógica é aquela árvore que tem todos os descendentes de uma família, por exemplo, filho, aí vem pai e mãe, aí vem avô e avó, bisavó e bisavô e por aí vai. Então esse heredograma, ele é importante para as análises de genética humana, por quê? Porque em genética humana a gente não pode fazer cruzamentos experimentais, né? Igual o Mendel fez com as ervilhas. A gente não pode pegar um casal, colocar ele dentro do quarto e mandar eles terem 10 filhos pra gente ver o que vai dar, né? Então é por isso que a gente faz os heredogramas. Então a gente analisa as famílias que já existem. Como é que a gente faz? Então você não pode simplesmente desenhar uma árvorezinha e dizer o pai, a mãe e o filho. Não pode fazer isso. A gente tem um padrão que é específico da genética, que aí toda vez que você olhar, né, ou qualquer geneticista, qualquer pessoa que entenda disso olhar, vai saber tudo o que você está querendo dizer. Então, os símbolos. Sempre que for quadrado, significa que é um homem. E quando for um círculo, é uma mulher. Ótimo. Então, o que significa essa linha entre eles? Essa linha significa que eles fizeram negócio, né? Se reproduziram, tá? Então, isso daqui significa reprodução. E aí, quando eles têm filhos, a gente coloca uma linha assim pra baixo, tá? Então, essa linha aqui pra baixo significa que todo mundo que tá aqui embaixo deles são os filhos. Então, nesse caso, o que essa figura está representando? Eu tenho um homem e uma mulher, um casal que se reproduziu e teve 3 meninas. Então, a gente vai ver como é que a gente faz a análise de um heredograma com um tipo de herança. O que é herança? Herança é tudo que você herda. Mas nesse caso a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de genes, tá? De características biológicas, cabelo liso, cabelo preto, olhos claros, cor de pele. Então tudo isso é herança. E nesse caso, os heredogramas, eles são especiais porque eles deixam a gente analisar um tipo de herança que é chamada de herança monogênica. Quer dizer que é de um gene só. Então, apenas uma característica a gente vai estar avaliando por cada vez. E os genes, gente, eles têm 2 alelos. O que são alelos? Alelos são variantes de um gene. E geralmente a gente representa por azão e azinho. O azão é dito dominante. Por que ele é dominante? Porque ele domina. Então, se tiver só um azão, significa que a pessoa vai ter característica que o azão manda. Cada pessoa tem 2 alelos, sempre vai ter 2 alelos. Um veio do pai e o outro veio da mãe, tá? Então, se a pessoa tem 2 azão, significa que ela herdou um azão da mãe e um azão do pai. Se a pessoa tem um azão e um azinho, significa que ela herdou o azão de um dos pais, né, ou do pai ou da mãe, e um azinho ou do pai ou da mãe. E quando tem 2 azinhos, a mesma coisa. Significa que herdou um azinho do pai e um azinho da mãe, ok? Cada pessoa tem 2 alelos. Então, esses são os genótipos, ou seja, o conjunto de 2 alelos possível de cada pessoa, né? E aí, quando a gente desenha aqueles heredogramas, a gente tem que saber de cada pessoa, de cada símbolo daquele, se a pessoa é azão-azão, azão-azinho ou azinho-azinho. E como é que a gente vai saber isso? É isso que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Como é que você descobre os genótipos das pessoas que estão ali. Existe um tipo de herança que na verdade é o mais comum de ser cobrado, que é a herança autossômica recessiva. Hoje nós vamos falar só sobre a herança autossômica recessiva, tá? O que significa herança autossômica recessiva? Autossômica significa que não tem a ver com o sexo. Não está ligado se é homem ou mulher. Então, independente do sexo, a gente vai analisar os símbolos, tá? Independente se for homem ou mulher. Maravilha. E recessivo é o quê? Significa que eu tenho 2 alelos recessivos quando a pessoa for afetada pela característica. Então, todo mundo que for afetado vai ter o genótipo azinho, ok? Se a pessoa tiver um azão,
Basta ela ter um azão para ela ser normal, para ela não ter a característica. Então, por exemplo, o albinismo. Pessoas albinas são pessoas que não têm a capacidade de produzir a quantidade suficiente de melanina, tá? Então elas acabam nascendo com cabelos brancos, cílios brancos, sobrancelha branca, olhos azuis e a pele totalmente branca, sem nenhum tipo de melanina. Isso é uma característica que é herdada através da herança autossômica recessiva. Então aqui, as pessoas afetadas pelo albinismo, eu sei que o genótipo delas é azinho. Como é que eu vou saber no heredograma quem é albino e quem não é? Eles vão estar representados coloridinhos, por exemplo. Isso daqui significa que um casal teve 3 filhos, um homem, uma mulher e um homem, sendo que a mulher, né, a mãe, é albina e o filho também é albino, o último filho que ela teve, né, que é o que está mais à direita. Esse filho se casou com uma mulher normal, ou seja, que não é albina, e eles tiveram um filho normal, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer para analisar um heredograma e descobrir se esses indivíduos são azão-azinho ou azinho-azinho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é numerar as gerações. Então eu vou numerar, né? Geração 1. Então as gerações, elas sempre vão ser em algarismos romanos e você vai começar de cima para baixo. Sempre a primeira geração é a geração mais antiga, é lá de cima. Então essa daqui é a primeira geração, a segunda linha é a segunda geração e a terceira linha é a terceira geração. Maravilha. E aí agora? Agora eu tenho que identificar os indivíduos. Cada geração tem vários indivíduos, certo? Então esses indivíduos, eles são numerados por algarismos arábicos, que são os números normais, né? 1, 2, 3, 4. Importante, cada geração começa do 1 de novo. Não vão fazer 1, 2, 3, 4 não, que isso está errado, tá? A numeração começa 1, aí vem 1, 2, 3, 4, quantos indivíduos tiverem? 2, 1, 2, 3, 4, por aí vai, tá? Então aqui no nosso caso, a nossa terceira geração só tem o indivíduo de número 1. Ok? Então pronto. A partir do momento que eu numerei, tá tudo ok. Posso começar a fazer minha análise. Então vamos lá. Como eu disse pra vocês, se eu sei que a herança é autossômica recessiva, todos os indivíduos normais, eles vão ter um azão. E todos os afetados vão ser azinho. Então, automaticamente, eu já sei os 2 alelos de todos os afetados. Não sei? Qual é? Azinho. Tá aqui, ó. Quem é afetado é azinho. Então, os afetados são esses aqui que são pintadinhos, tá? Então, esses pintadinhos eu já sei que são azinho. Legal. E agora? Agora, a gente vai olhar os normais, né? Que é um pouco mais complicado. Então, eu sei que todos os normais têm um azão, mas eu não sei o outro alelo. Eu não sei o que tem aqui do lado. Então, a gente vai ter que pensar. Pensar como? Pensar vindo do pressuposto que todo indivíduo é metade da mãe e metade do pai. Eu só sei desenhar assim, tá, gente? Então, todo indivíduo é metade da mãe e metade do pai. Então, os 2 alelos dele, um veio do pai e o outro veio da mãe. Ok? Maravilha. Então, olha só. Vamos ver essa garotinha aqui, ó. Essa garotinha, ela tem um azão e o outro alelo a gente ainda não sabe, né? Então, esse azão só pode ter vindo de quem? Do pai ou da mãe? Do pai, né? Porque só o pai tem azão. Então, ela herdou esse azão do pai. Consequentemente, o outro alelo vai ser da mãe. Então, qual vai ser o outro alelo? Azinho. Porque a mãe só tem azinho. Então, esse indivíduo vai ser azão. Certo? Esse outro, a mesma coisa. Eles são filhos dos mesmos pais. Então, a análise é bem parecida, né? Se ele tem um azão, o azão veio do pai. E o outro alelo vai ser azinho, porque veio da mãe. Pronto, então já fiz aqui os filhos desse casal, né? Agora, esse pai eu não sei o outro alelo dele. Como eu não tenho informações sobre os pais dele, eu olho para baixo, eu olho para os filhos. Então, prestem atenção. Ele tem um filho afetado. Todos os filhos são metade do pai e metade da mãe, certo? Então, esse filho tem 2 azinhos. Um azinho veio da mãe, então, consequentemente, o outro azinho veio do pai.
Então eu sei que o pai também tem um azinho, porque o filho tem 2 azinhos. Então um azinho sempre tem que vir da mãe e o outro sempre tem que vir do pai. Agora, essa criança aqui, né, que é o neto do casal lá de cima, esse menino, ele é normal, então eu sei que ele tem um azão, né? Agora o outro alelo eu não sei. Como é que eu vou saber? Olhando para os pais dele. Então, se a mãe é normal, ele herdou esse azão da mãe dele, correto? Por quê? Porque o pai só pode dar azinho. Então, o outro alelo desse indivíduo vai ser azinho. Muito bem. Agora, dessa mãe aqui, gente, eu não tenho como saber o outro alelo, tá? Porque eu não tenho informações sobre os pais dela e ela também não tem nenhum filho afetado. Então, eu não tenho como saber se o outro alelo é azão ou azinho. Então, a gente deixa sempre assim, um azão e um traço, tá bom? Então, ótimo. Agora, a gente tá com todos os genótipos aí, né? Todos os alelos analisados e o heredograma está pronto, analisado. Aí, geralmente, as questões pedem para você calcular uma determinada probabilidade, tá? Probabilidade de quê? Probabilidade de um casal ter um filho albino algum dia. E como é que você faz esse cálculo? A maneira mais usada de todas é fazendo esse quadrado. Esse quadrado é chamado de quadrado de Punnett. O que isso significa? O que a gente vai fazer aqui? Então, digamos que a questão lá que você está tentando resolver está te perguntando o seguinte: se o casal dos indivíduos 1.1 e 1.2, quem são esses indivíduos? Indivíduo 1.1 significa que é o primeiro indivíduo da primeira geração, é esse cara aqui. E o indivíduo 1.2 é essa mulher, tá? Então, digamos que esse casal quer ter o 4º filho. Qual é a probabilidade do 4º filho nascer albino? Aí você vai pensar, qual é o genótipo dos dois? Então, o indivíduo 1.1, que é o homem, ele é azão-azinho, né? E a mulher, que é o 1.2, é azinho-azinho. Maravilha. Então, o cruzamento que eu vou fazer nesse quadrado vai ser azão-azinho com azinho-azinho, né? Que é o homem com a mulher. Então, aqui eu tenho azão-azinho com azinho-azinho. Como é que eu uso esse quadrado? Seguinte, você vai pegar os alelos de um dos genitores, pode ser do pai ou da mãe, tanto faz, e vai colocar aqui em cima. Então, você vai pôr aqui o azão e o azinho. E você vai pegar os alelos do outro genitor, né, que no caso aqui é azinho, azinho, e vai pôr aqui do lado. Então, azinho, azinho. Ótimo. Agora, tem 2 maneiras de você fazer isso, né? Alguns alunos acham mais fácil uma, outros acham mais fácil a outra, então eu vou explicar as duas. Então, aqui, como é que você pode fazer? Você pode simplesmente cruzar nesse quadrado que tem em cima e o que tem do lado. Então, aqui nesse quadrado vai vir azão, azinho. Nesse quadrado, azinho com azinho dá azinho, azinho. Nesse quadrado, azão com azinho, azão, azinho. E nesse quadrado, azinho com azinho, azinho, azinho. Essa é uma maneira. A outra maneira, você nem tem que pensar. A outra maneira você vai ver. Tem um azão aqui em cima? Tem, então você vai copiar ele para baixo. Tem um azinho aqui? Sim, então você vai copiar ele para baixo. Aqui eu tenho um azinho? Sim, então eu vou copiar ele para o lado. E aqui tem um azinho? Tenho, vou copiar ele para o lado. O resultado é o mesmo, tá? E vocês escolhem a maneira que vocês acharem melhor de fazer. Então aqui, a questão me perguntou qual é a probabilidade da criança nascer albina. Percebam o seguinte, esses 4 quadrados que estão aqui são as 4 possibilidades da criança nascer com o determinado genótipo que está dentro do quadrado, tá? Então aqui, esse quadrado corresponde ao total, ou seja, corresponde ao 100%. Isso quer dizer que cada quadradinho desse corresponde a 25% de probabilidade. Quem é meu indivíduo albino? Meu indivíduo albino é o azinho-azinho. Ótimo. Então aqui, qual é a probabilidade do indivíduo nascer azão-azão? 0. Não tem azão-azão, né? Então aqui vai ser 0.
Qual é a probabilidade do indivíduo nascer azão azinho? 50%. Muito bem. Por quê? Porque eu tenho aqui 25, azão azinho, e outro azão azinho aqui mais 25. 25 mais 25, 50%. Muito bem. E a probabilidade do indivíduo nascer azinho azinho é aqui azinho azinho e azinho azinho. 25 mais 25, 50%. Muito bem. Então você respondeu a questão. Qual é a probabilidade dessa criança nascer albina? A probabilidade da criança nascer albina é de 50%. Ok? Maravilha. Agora, se a questão te der um outro tipo de cruzamento, digamos que aconteça isso daqui. Então isso daqui tudo vai mudar. Tá? Se o seu cruzamento for azão azinho com azão azinho, o que é que você vai fazer? A mesmíssima coisa que você fez agora há pouco, tá? Você vai juntar azão com azão, dá azão azão, azão com azinho, azão azinho, azão com azinho, azão azinho, azinho com azinho, azinho azinho, tá? Ou você pode fazer daquela outra maneira, copia o azão para baixo, copia o azinho para baixo, copia o azão para o lado, copia o azinho para o lado, também dá certo, tá? Então aqui, lembre-se que cada quadrado desse significa 25%. Maravilha! Qual é a probabilidade do indivíduo nascer azão azão? Então aqui, quantos quadrados eu tenho azão azão? 1. Muito bem. 1 quadrado eu tenho azão azão. Isso significa que a chance é de? 25%. Muito bem. 25%. Pode falar alto. 25%. Qual é a probabilidade do indivíduo nascer azão azinho? 50%. Muito bem. Então eu tenho 2 quadrados com 25. Então eu vou somar 25 mais 25, que dá 50%. Muito bem. Agora eu tenho a probabilidade dele ser azinho azinho, que é 25%. Por quê? Porque só aparece em um quadrado. Aí, gente, é o seguinte, se a questão te perguntar, eu estou fazendo por genótipo, né? Mas se a questão te perguntar qual é a probabilidade da criança nascer normal e qual é a probabilidade dela nascer albina, vocês concordam que o normal vão ser esses dois juntos? Então, por quê? Porque sempre que tiver um azão, a pessoa vai ser normal, né? Então eu vou somar. A probabilidade da criança nascer normal vai ser os 25 mais os 50, que vai ser 75%. Muito bem. E a probabilidade da criança nascer albina vai ser 25%. Ok? Então, não tem segredo, tá? Um macete que eu sempre falo para os meus alunos é o seguinte: digamos que aconteça, você tem um heredograma enorme lá desenhado, né? Tipo esses aqui que eu passo para vocês, são os heredogramas grandes. Aí, lá no meio do heredograma, você se depara com a seguinte coisa: pais normais e filho afetado. Quando você se deparar com isso, gente, comecem por aqui. Por quê? Porque quando existe isso, o filho nasceu diferente da mãe, diferente do pai, não quer dizer que eles pularam a cerca. Não quer dizer isso, isso pode acontecer, de verdade. Só que, quando isso acontece, você já tem certeza dos genótipos de todos. Por quê? Porque se os pais são iguais e o filho é diferente, o filho vai ser azinho azinho e os pais vão ser azão azinho, certo? Então sempre que você se deparar no meio de um heredograma, ter essa situação que os pais são iguais e o filho é diferente, automaticamente, sem medo, pode pôr os genótipos. Os pais são azão azinho e o filho é azinho azinho. Então isso é a musiquinha. Essa musiquinha, gente, ela é maravilhosa. Ajuda demais. Como é que é essa música? Como é que canta? Vou ensinar pra vocês. Não tem aquela música assim: escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, essa é a melodia, tá? Então a gente canta dessa forma. Vou até colocar o áudio aqui da minha turma cantando junto comigo, tá? No dia que eu ministrei essa aula. Então é assim:
Se os pais são iguais e o filho é diferente, os pais azão, azinho, o filho azinho, azinho, gente. É desse jeito. Então, decora essa música e assim que você fizer o heredograma, tiver lá para você analisar o heredograma, você já sabe, pais iguais com filhos diferentes, os pais azão, azinho, filho azinho, azinho, gente. Então esse é o macete que eu dou pra vocês, tá? Vamos ouvir agora o pessoal cantando. Se os pais são iguais e o filho é diferente, os pais azão, azinho, filho azinho, azinho, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajudem vocês, tá, a relembrar ou a revisar esse conteúdo, tá? Que ele é muito importante na área de genética. Então, beijos, não esqueça de dar o joinha e se inscrever no canal. Tchau!